Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance, nesta manhã que Ele mais, com a sua bondade e misericórdia, nos concede. Nesse instante, eu gostaria de convidar a pessoa que está responsável para fazer a oração, para nos apresentar diante de Deus, e em seguida retomarmos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 ao especificamente o 11, porque eu gostaria de amanhã me debruçar especificamente sobre o versículo 12. Amém. Bom dia a todos. Pai nosso que estás no céu, santificado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Nós te glorificamos, te honramos e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e que ainda há de fazer. Perdoa, Pai, nossos pecados, nossas falhas, nos ajuda, Pai, a sermos pessoas melhores e a sermos verdadeiros cristãos, verdadeiros servos teus, Pai, para te servir conforme tu desejas, Senhor. De maneira especial, Pai, eu te peço uma bênção sobre cada um dos teus filhos que aqui estão a participar deste culto fielmente, Senhor, em busca de aprender e de receber do teu Santo Espírito, Senhor, o conhecimento da tua palavra, da tua verdade, Senhor. E que assim possamos pôr em prática tudo aquilo que aprendemos e não ficarmos guardados em nossa mente. Nos ajuda, nos dá conhecimento da tua palavra, ser com cada um dos teus filhos que estão enfermos, Pai, que necessitam de uma cura física, uma cura mental, mas de maneira especial aqueles que necessitam da cura espiritual, Senhor. Que o Senhor possa moldar os nossos corações, as nossas mentes de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Faz-se presente através do teu Santo Espírito em cada um de nós. Ser com a vida do nosso pastor José Cícero, que o Senhor continue usando e derramando tuas bênçãos sobre ele, assim como com cada um que aqui está, Pai. Nós te pedimos tudo isso e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, mais uma vez retomemos ao texto do Evangelho de Mateus, capítulo 7, venha mais perto da Bíblia, por favor. Tomem especificamente os versículos, então, aqui 7 ao 11, como eu lhes disse. Amanhã quero debruçar-me especificamente sobre o versículo 12. Há verdades muito profundas aí neste verso, e não poderia, por exemplo, ter o tempo suficiente para as verdades que também estão contidas dos versículos 7 ao versículo 11. Como sempre, eu tenho apresentado para vocês, sempre de imediato, uma expressão ou uma frase que possa conduzir-nos diante da exposição, uma compreensão resumida do que, de fato, os versos estão a nos propor. Não será diferente agora, nesse sentido. Os versículos, então, 7 ao 12, claro, entendendo que amanhã é que eu entro no versículo 12, nós poderíamos chamar esta perícope aqui de, então, persistência. Como nos tornar persistentes diante de Deus? Isso nós vamos ver, portanto, agora no estudo apresentado, e, claro, sobre a base que Jesus, então, aqui nos convida. Venha comigo, leiamos os versículos, então, seguintes agora, do 7 ao 11. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. É verdade que a gente tem uma população
estou me referindo aos judeus, que uma das características evidentes desta população, deste povo em particular, é exatamente a comunhão que se exterioriza, embora muitas vezes desprovida de intimidade real com Deus, mas nós não podemos negar que é um povo que ora, um povo que de fato tem na sua compostura a oração como algo comum. Dizendo de outras palavras, Jesus veio para um povo que orava. Isso nós não podemos negar. E é em resposta a estes pedidos que, dentro da compostura do tempo e, como diz Hebreus, né, vindo à plenitude dos tempos, como Paulo, então, aí descreve a mesma coisa no livro de Gálatas, nós precisamos, então, atentar que, em resposta às orações, Cristo Jesus veio dentro de um cômputo profético, dentro de uma galeria de informações que os profetas haviam, portanto, apresentado, e o povo requeria que a promessa fosse cumprida de que o Messias viesse. Então, dentro desta compostura deste povo, nós precisávamos atentar qual deveria ser também a nossa compostura como cristãos, de um povo que tivesse como sua arma não o punho, o argumento, não a tentativa de persuadir o seu semelhante, mas algo que nos fosse próprio, que fosse a nossa identidade. E uma das coisas que nós não podemos olvidar é que, de fato, os judeus têm esta característica. São pessoas que oram. O detalhe que também nós não podemos deixar passar ao fazer leitura destes versos é entender que eles também são persistentes. Não é uma oração apenas, é uma oração com persistência para aquilo, portanto, que foram educados a compreenderem, a aceitarem e, ao mesmo tempo, claro, a insistirem de que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, cumpra com as promessas que foram feitas aos patriarcas e que elas se realizem na vida destes que estão vivendo historicamente tanto tempo após a compostura desses patriarcas. Mas não podemos esquecer disto. Um povo que ora, um povo que persiste. Ao mesmo tempo, também não podemos esquecer que, em algum momento na história do Adventismo, nós fomos conhecidos como o povo da Bíblia. Que característica solene, que identidade profunda. Mas hoje, e usando essa expressão hoje como apenas argumento neste momento, há algum tempo, algumas décadas, a igreja perdeu de vista a sua identidade. Há muitos discursos, há muitas vaidades, mas nós não temos hoje uma identidade. Qual é a nossa identidade? Como o povo lá fora nos conhece? Essa primeira reflexão vai ficar exatamente dentro deste marco de argumentos. Já parou para se perguntar como é que as pessoas te conhecem? Como é que a igreja é conhecida no mundo? O que perdemos? Onde erramos? Onde precisamos consertar? Fazendo o mesmo paralelo, mesmo o tempo, a perseguição, a desgraça que se desembocou sobre os judeus, mesmo após, então, a atitude irresponsável da liderança de sua época, nos dias de Jesus, me refiro a isto, o Sinédrio, o povo comum, e mesmo aqueles que, ignorantes na aceitação de Cristo Jesus, não perderam a sua identidade de continuar como um povo que ora. O que eu quero dizer-lhes, por fim, é que as dificuldades não repeliram
a compostura destas pessoas em continuarem sendo pessoas com um cartão postal de identidade. Eles oram. E oram bastante. Mas, para nós, o grande pesar é que o tempo passou, nós perdemos a nossa identidade como povo da Bíblia, isso está apenas em discursos históricos dentro da igreja, o verdadeiro saudosismo, e nós não sabemos, de fato, qual é a nossa identidade. Não podemos dizer que é o sábado, porque há dezenas e milhares de pessoas que guardam o mandamento e não são adventistas do sétimo dia. Portanto, não é a nossa compostura. O que seria o alimento, também nos perdemos nessa jornada. Aquilo que deveria ser um comportamento de mais preocupação se tornou algo comum. Os adventistas desses últimos 15 anos não sabem coisa alguma em relação, de fato, à identidade da igreja, em sua, eu diria, trajetória histórica. E, dentro desses aspectos, diversos conhecimentos que são simplesmente deixados de lado. O tema do santuário, vestuário, música, o chamado vespero, que alguns criam vespero, mas se fôssemos submissos às orientações reveladas por Deus a esta igreja, seria até uma blasfêmia usar essa expressão vespeiro. O que nós estamos aqui a refletir, meus queridos amigos e irmãos, é apenas, com base nesta pergunta, levá-los a compreender o texto. Qual é a sua identidade como cristão? Reflita sobre isso. E agora voltem para o texto. Observe que Jesus usa 3 verbos: pedir, buscar e bater. E para cada um dos verbos, ele procura exatamente apresentar o consequente. Os verbos são sempre verbos, portanto, de ação. Pedir. E aí vem o detalhe. Pedir o quê? O consequente vem. Quem pede, a este vai se dar. Quem busca, a este se dará também a oportunidade de achar. Mas busca o quê? E, por fim, quem bate, a este que está batendo, também vai se abrir, porque o verbo nos dá uma ideia nuclear de que alguém que está batendo está do lado oposto, está do lado, portanto, de fora. E aí o sentido é quem está de dentro, que poderia, portanto, ouvir o nosso bater, o nosso, então, tocar, e mais quem nos abriria, portanto, a oportunidade, a porta para que pudéssemos adentrar para o lugar aonde aquele que está ouvindo, então, nos deu a chance de adentrarmos ao ambiente. Estas verdades aqui são muito profundas, e é neste aspecto que eu reitero os 3 verbos: pedir, buscar e bater. Quem pede? Esta não é a questão. O Senhor não olha se você é adventista do sétimo dia. Ele não olha se você é bonito ou feio. Não é sobre a pessoa que o verbo tem importância, mas para quem nós estamos exatamente pedindo. Esta é a questão aqui. Algumas pessoas acham que primeiro precisam ser santas para que então Deus possa atendê-las, ouvi-las, dar-lhes aquilo que estão tentando, portanto, alcançar por esforço particular. Mas o Senhor não coloca nenhuma regra nesse aspecto. Ele não diz primeiro, olha, vai e faz assim, para depois, então, você começar a pedir e acontecer aquilo que você está almejando. Então, o desfazimento desta ideia
de que primeiro nós precisamos nos tornar santos para poder, então, ter coragem de pedir, como foi educado pelos chamados, então, monges da Idade Média, que introjetaram na mente dos pagãos e depois cristãos que eles, para poderem ser aceitos por Deus, primeiro tinham de se tornar santos. Mas o detalhe era com base em que a santidade seria alcançada? Em um esforço particular. Mas Jesus não colocou esse tipo de regramento no Sermão do Monte, como sendo, portanto, característica daqueles que vão aos céus, e não como visitantes, mas como moradores, como cidadãos de uma pátria distinta. Ele nos reclama pedir. E aí, para ilustrar os três verbos, pedir, buscar e bater, Jesus, então, agora começa a ilustrar isto, demonstrando o nível de tratamento que Deus, o Pai, dá para nós, seres humanos, independente de nossa cor, de nosso estado de saúde, de nossa situação financeira, de nossas condições sociais, do tipo, portanto, de indumentária que esteja usando, nenhuma dessas coisas são requisitos aqui apresentados. O Senhor apenas nos dirige às três ações mais contundentes da vida de um cristão, de alguém que, na verdade, busca a Deus. E este, muitas vezes, pode ser um desconhecedor de diversas coisas, mas tem algo que ele conhece, pelo menos em parte, é que ele sabe que tem alguém que ele pode pedir. Sabe, isso deveria nos despertar a sermos pessoas mais íntimas de Deus, a ponto de saber que há alguém que está disposto a ouvir os nossos pedidos, a nos dar resposta por aquilo que estamos buscando e a abrir os celeiros dos céus para derramar bênçãos, porque estamos batendo. E do lado de fora, as dificuldades, as tempestades, a frieza do mundo, a frieza dos amigos, que em alguns momentos são apenas oportunistas, nos afetam profundamente. Mas quanto tempo, meu querido amigo e irmão, você tem pedido? Quanto tempo você tem buscado? Quanto tempo você tem parado para bater? Há muitas portas que às vezes nós batemos lá, da justiça, dos amigos, do pastor. Às vezes estamos mais dispostos a bater a porta do médico, achando que ele terá solução para os nossos problemas de saúde. Batemos a porta de muita gente. Só que nesse texto Jesus está dizendo assim: vocês estão buscando no lugar errado, vocês estão batendo na porta errada, e o que vocês estão pedindo, pedem para quem não pode realizar. Aprendamos, senhores, irmãos, a pedirmos, a buscarmos e a batermos. Pedir ao nosso Deus. Buscar, porque nós não possuímos. Nós não temos. E reclamar que Ele nos dê a graça de adentrarmos em seu celeiro. E para isso temos de bater em sua porta. Esta é a razão por que o Senhor responde ilustrando. Porque o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. E aí vem a ilustração mais sensível que Jesus faz para aqueles que ali estão. Pessoas que já tinham uma compostura natural de orar. Lembram de Filipe, de Natanael? Lembram do desespero de Pedro? Oravam antes mesmo de conhecer Jesus, do ponto de vista pessoal, porque foram educados
pelos seus pais, que a oração é, na verdade, a única chave que pode, então, abrir os celeiros dos céus. Mas nós achamos, como adventistas do sétimo dia, que é dízimo, que é oferta, que é dar uma arrumada no cabelo, botar uma boa roupa, tomar um bom banho, estar limpo, todo asseado. Achamos que são essas coisas que agradam a Deus. Será que são? Será que nós não fomos educados de maneira equivocada a ponto de perdermos de vista que o que de fato faz alguém ser distinto é a comunhão que ele tem com Deus, aprendendo a lidar com esses 3 verbos? Estamos pedindo, estamos buscando, estamos batendo? Ou desistimos facilmente porque escutamos os discursos contrários dizendo, olha, você precisa melhorar nisto para poder Deus te ouvir? Mas que regras o Senhor estabeleceu aqui? Que regras ele estabeleceu para que nós, então, antes de pedirmos o que deveríamos fazer? Amigos, se tem algo que Deus é desejoso em fazer, é atender aos seus filhos. E quando Jesus entra nesta singularidade familiar, quando ele disse, olha, vocês que são maus, característica da raça humana é esta, nossa natureza é maldosa, é ruim. E Jesus diz, vocês, quando ouvem os filhos de vocês pedirem algo, vocês dão. E como vocês duvidam que, então, pedindo a Deus, ele não vos dará? Ele que é bom 100%, ele que é a fonte da bondade. Não é um contraditório. Às vezes estamos mais dispostos a buscarmos entre nossos semelhantes ímpios, pessoas cujo coração é apenas uma vaidade. Você não entende o que Jesus aqui está dizendo? Meu querido amigo e irmão, por favor, peça. Por favor, busque. Por favor, bata. Bata na porta certa. Não é na minha, não é do teu semelhante. É do nosso Pai Celestial. E mesmo aqueles que nós batemos a porta de nossos semelhantes, mesmo sendo maus, natureza ruim, débeis, pecadores, há pessoas que têm sensibilidade e externam as mãos e auxiliam. Agora, por que nós duvidamos de quem é 100% bom e achamos que ele não vai fazer? Oh, que debilidade nós temos, não é isto? Então, neste ponto de referência, o Senhor trata de 3 coisas para ilustrar os 3 verbos que ele utilizou. Não percam de vista: pedir, buscar e bater. E agora ele diz assim, vejam, se pede pão, primeiro elemento, se pede peixe, e é interessante que Lucas acrescenta um outro elemento. Lucas acrescenta, se pede ovo. Lucas entra nos 3 pontos, pão, peixe, e ele acrescenta o elemento ovo. O que Mateus, portanto, aqui não registrou, porque esses episódios só estão sendo acompanhados pelo Evangelho de Mateus e pelo Evangelho de Lucas. O que eu quero dizer-lhes por fim? Pedir pão. E aí ele diz, vai dar uma pedra? Sabe, aonde Jesus estava fazendo esse sermão, havia muitas coisas próximas ali no ambiente que tinha esta ideia, não é? Eu diria, visível de uma compreensão comum, no olhar distante para aquelas pedras sobre ali o ambiente, havia quase que uma forma singular de pães, como eram feitos então pelos judeus. Seu formato. E Jesus, então, olha para este ambiente e ilustra isto dizendo, olha, vocês, mesmo sendo maus, vossos filhos, quando pedem pão, vocês vão dar pedra? Vocês não fazem isto. Quando vossos filhos pedem peixe,
vocês vão dar uma cobra? Sabem, a expressão cobra aqui, ela não é, portanto, o animal peçonhento que nós conhecemos. Jesus está se referindo profundamente com uma comparação entre coisas e coisas. Veja, peixe, cobra, não compara, mas com uma enguia, compara. Ou seja, um certo tipo, portanto, de peixe do mar, chamado enguia. Mas, como não tem as características de Levítico, capítulo 11, não poderia, entre os judeus, ser alimento. Por isso que Jesus usa essa expressão. Porque você sabe, entre os peixes, duas características básicas, né? Barbatanas e escamas. E aí vem o detalhe. As enguias não têm barbatanas. Não têm escamas. E aí vem um detalhe. Como nós, então, podemos olhar para esta situação e não nos impactar? Ele trata daquilo que é profundamente necessário para o ser humano. Para mim, para ti, alimento. Pedir pão, vai receber pedra? Pedir o peixe, vai receber uma enguia? Pediu um ovo, vai receber o quê? Um escorpião? É isso que o Lucas usa a expressão. E aí vem um detalhe, de fato, este é um animal peçonhento. Peçonha, terrível. Quando fincas as suas garras, e aí então injeta o seu veneno a pessoas que podem ter choque anafilático e vir a óbito instantaneamente. Jesus está dizendo, é isso que vocês fazem para os vossos filhos? Vocês os envenenam? Vocês são maus e fazem coisas boas. E vocês duvidam que Deus, então, não pode ouvir vossas orações, vossos pedidos? Meus queridos amigos e irmãos, esta é a razão porque Jesus compara a Deus como o que o texto de Isaías 49, um texto muito clássico lá. Isaías 49, versículos 14 ao 16, inclusive estes versos se tornaram tão impactante que foi inspiração para música, para hino. Venha comigo, portanto, Isaías 49, versículos 14 ao 16. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Não, Deus não é assim caracterizado. O povo fala isso, mas olha como que ele, então, auto se revela. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Veja, o aspecto aqui é de educação, mas também de proteção. Um filho que ainda mama, você sabe, altamente, completamente dependente do cuidado da mãe, no próprio alimento, mas também na proteção física. É um infante. E como o Senhor trata a todos nós? Veja essa linguagem tão íntima. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Pode esquecer-se. Mesmo que ela tentasse, os seios anunciam que ela tem uma criança que precisa amamentar, porque eles vão começar a derramar leite, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. Como Jesus, então, tornou Deus o Pai tão próximo, tão íntimo. E aí, continua o profeta e diz, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, apesar dessa situação tão íntima, tão profunda, e mesmo que isto viesse a ocorrer, que ela, como mãe, esquecesse do seu próprio filho, olha como o Senhor auto se revela. Todavia, eu não me esquecerei de ti. Você acha que você
é rejeitado pelos céus? Que as dificuldades que acontecem e que sobrevêm a você e a mim é fruto de Deus? É Ele que deseja que você passe por essas coisas? Não. O Deus que a Bíblia me apresenta, o Deus que Jesus veio revelar, é o Deus de amor, de graça. Ele sabe a dor que você passa, as lágrimas que você derrama, mas ele não canta a vitória porque você está sofrendo. Pelo contrário, ele sofre para que você não sofra. Ele cata, colhe as tuas lágrimas para transformá-las, portanto, em chuvas de bênção sobre tua vida. Agarre-se à promessa de Deus. Aprenda a pedir, aprenda a buscar, aprenda a bater. E aí ele diz, por fim, eis que nas palmas das minhas mãos te cravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Às vezes somos nós que estamos criando as barreiras, mas não Deus. Estamos cravados nas palmas de suas mãos. Nossa identidade não é o que o Estado nos deu. Não foi exatamente esse documentozinho que tem se tornado um problema, né? Sem nenhum valor hoje, a não ser uma carteira de vacinação. Eu te pergunto, meu querido amigo e irmão, você não é cidadão desta pátria. A nossa pátria é outra. E como diz Apocalipse no capítulo 2, o Senhor vai entregar um novo cartão em tua mão com um novo nome, porque suas mãos te cravaram na cruz. Como é que você acha que Deus não te ama? Não te vê? Não te ouve? Então, em Mateus capítulo 7, versículo 7 ao 11, a expressão que eu começo, portanto, te dizendo no início de minha reflexão aqui foi persistência. Persista em sua fé. Porque mesmo achando que você não vale nada, Deus não se distancia de você. Porque você vale. Você pode não achar esta verdade porque as pessoas inculcaram em ti a ideia de que nós precisamos primeiro nos tornar bons para sermos aceitos por Deus. Mas Deus nos ama, mesmo quando não prestamos. Olha como ele fez a comparação. Vocês são maus, e mesmo diante desta compostura sabem fazer o bem. E o Senhor, que é 100% bem, como vocês podem imaginar que é Ele que está matando, destruindo, vendo gente sofrendo e de braços cruzados. Isto não é Deus. Esta é a característica que o diabo criou dele. Mas Deus é assim como descreveu o profeta Isaías. Ele ama profundamente. E ele te quer. Por isso que ele está esperando que você bata mais. E aí eu gostaria que amanhã você entendesse que o verso 12 vai nos levar-nos a perceber a razão porque Lucas usa um outro elemento, que é o ovo e o escorpião. Embora nesta manhã você aprendeu que pão, aprendeu, portanto, que peixe, estão essas expressões em contrastes lá, os seus opostos. Para o peixe, a enguia, e para o pão, a pedra. Sinônimo, portanto, da ação oposta do homem. Mas não é a ação de Deus. Você não pede por sua bênção e ele vai te dar a maldição. Você não vai buscar e ficar sem resposta. Você não vai bater e a porta continuará fechada. Porque esta não é a característica de Deus. Se tem algo que ele não pode deixar de fazer, é de ouvir a oração de um filho que está desesperado. Por isso, confie. Deus há de te abençoar, mas persista em sua fé. Que isso seja o que nos norteie durante esse dia, em o nome de Jesus. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado pelo privilégio de estudarmos tua palavra, de continuarmos firmes na jornada que nos conduz ao céu. Senhor, precisamos continuar pedindo, precisamos continuar buscando, precisamos continuar
batendo. Sim, vais nos ouvir como sempre tem ouvido. E eu te imploro, Senhor, que a maior dádiva que temos necessidade nesses últimos dias é a presença singular do nosso amigo Espírito Santo. Meu Deus, nos dê desta dádiva. Batiza a tua igreja. Prepara para a última crise, para aqueles que estão pedindo, Senhor, e responda. Para aqueles que estão buscando, que encontrem. E para aqueles que estão batendo, que se abra. Em o nome de Jesus. Amém.